especial e eu quero agradecer a Deus pela nossa igreja. Hoje eu recebi uma reação da igreja no culto da manhã em relação à presença, à participação da EBD. Eu fico muito feliz, com essa reação, e é isso aí, vamos que vamos juntos, lembrando que a EBD é essencial para a sua vida cristã, e eu quero que você dê então uma salva de palmas pela reação da igreja hoje de manhã. Ele é tão bom, talvez, sem comparar aqui, porque todo mundo é especial ao Senhor, mas eu particularmente gosto muito dessa igreja aqui, do clima do culto da manhã. Hoje foi um dia tão especial para mim, como pastor, observando assim o rostinho das pessoas, a comunhão, o café, e é isso aí. Nós não vamos recuar, nós vamos em frente. Quando eu jogava bola, eu parei de jogar bola com 13 anos. Quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu subi no campo, eu ficava em casa treinando violão, chamava de Juninho na rua, Juninho, vai jogar bola, não. Só ficava em casa tocando violão e eu não aprendi direito, mas mesmo assim. Mas quando eu jogava bola, a gente tinha uma dinâmica, para escolher o time. É isso, rapaziada? Tem dois que vão escolher o restante do time. E aí, você sempre ficava apreensivo para não ser escolhido por último. Porque ser escolhido por último significava o quê? Que você é o pior. Que você é o pior. Coisa boa, quando ia tirar o time, o primeiro nome você, viu? Primeiro bom de bola, primeiro nome a ser escolhido significa que você é um cara bom de bola. Mas, via de regra, é muito bom ser escolhido, é muito bom ser um escolhido. E com esse tema eu passei a semana toda nos vídeos do selo, batendo aí nesse tema, escolhido, e eu quero falar com você sobre isso nessa noite. É bom ser escolhido, nós podemos ver isso na Bíblia. Então, no livro de Números, capítulo 27, os versículos de 15 a 18, Números 27, de 15 a 18. Moisés respondeu ao Senhor, que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a humanidade, nomeie um homem para liderar a comunidade, alguém que saia e entre à frente deles, e que os faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então o Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em que há espírito, e impõe-lhe as mãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, pela maneira que ela sempre fala nos nossos corações, que não seja diferente nessa noite, Senhor, nesse culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Josué foi um camarada muito interessante. E é interessante que esse texto aqui faz menção às palavras de Jesus, quando ele olha para Jerusalém e fica com pena, porque estavam como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão não é encontrada aqui também no versículo 17, e demonstra a importância, no caso aqui de Números, de uma liderança, e no caso lá do Novo Testamento também de uma liderança espiritual. É muito legal, porque o nome Jesus no grego é uma derivação de Josué, Yeshua, lá no grego, talvez seja mais parecido com o inglês, Josué, Joshua. Então é parecido. Então
serviu para nada, meu irmão. Será que é isso mesmo? Olha lá, hein? O Senhor está confrontando o seu coração nessa noite. Vamos de novo, bem baixinho, no 3 e... Agora, alguma coisa o Senhor colocou no seu coração. Eu quero trabalhar com você coisas muito simples, uma mensagem muito simples nessa noite, sobre então essa dinâmica de Josué. Seja para qualquer coisa que Deus te escolheu, e você sabe que Ele te escolheu, você precisa tomar algumas atitudes antes, para que você possa então exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. E é muito interessante, e eu quero aqui, de público, agradecer à igreja pela recepção da minha família, aqui, 3 anos já em alguma coisa, mas pela maneira que vocês receberam a minha esposa Cláudia. E vocês viram que a minha esposa Cláudia, ela gosta de trabalhar, mas ela não gosta de holofote, né? Ela gosta lá da cantina, ela gosta de cuidar das pessoas. Os irmãos entenderam isso e não forçaram a barra. E ela tem servido e se alegrado tanto, né, em servir ao Senhor aqui em Jardim Progresso. E eu fico muito feliz, porque nem todo mundo foi escolhido para liderar, para estar à frente, que é uma grande responsabilidade. E eu sei que nós temos líderes sensacionais nessa igreja. Eu sei até que essa igreja é um celeiro de líderes, é um celeiro de músicos, é um celeiro de pessoas que estão por aí abençoando outros lugares, outras igrejas, porque o reino de Deus é um só. Mas para o que você foi escolhido, você sabe. E a partir da experiência desse grande servo do Senhor, chamado Josué, eu quero então aplicar algumas coisas que aconteceram na vida de Josué, que servem também para as nossas vidas, para aquilo em que o Senhor, ou para aquilo o Senhor nos escolheu. E a primeira coisa, e é talvez a mais difícil, Josué, ele escolheu obedecer. Sabe você que não falou quase nada, ou que não falou nada, só escolheu para quê? Para nada? Olha só, Josué, antes de ser escolhido, ele escolheu obedecer. Lá em Êxodo 17, versículos 9 e 10, diz assim, Êxodo 17, 9 e 10. E Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara que deu na mão. Josué fez como lhe havia falado e lutou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da montanha. Esse é um dos textos em que mostra Josué obedecendo. E muitos outros textos, eu poderia trazer aqui alguns outros textos que testemunham da obediência de Josué.
sabe por quê? À medida que você obedece, outros desafios vão surgindo. Eu me lembro que eu fui chamado e eu pensei, rapaz, eu preciso fazer um seminário. Falei com o pastor Elias, pastor, eu estou querendo fazer, já trabalhava com jovens, estou querendo fazer um seminário. Não, tudo bem, eu vejo o potencial de vocês, eu quero e tal, lá, né? Aí beleza. Desse dia que a gente conversou, demorou mais 2 anos para eu voltar a falar com ele. Aí sabe o que aconteceu? O peso foi, voltando. Aí depois de 2 anos eu falei, pastor, agora eu tenho, né? O Vini tinha acabado de nascer, o Vini tinha quase 6 meses, tinha acabado de nascer. E aí, fui para o seminário, fui lá, fiz a prova. Eu me lembro que quando eu fiz a prova, o que aconteceu com o peso? Como é bom, né? Entendeu o que o Senhor te mandou, você vai lá e faz, certo? E aí, conforme o seminário foi progredindo, o peso foi aumentando. Porque quando eu fui para o seminário, eu pensei, não, você é um professor de EBD, eu quero caminhar aí para dar uma aula melhor para os jovens e tal, para trabalhar melhor com os jovens. E aí o peso foi o quê? Foi pesando e, cara, vai ser ministério pastoral. Aí ficou leve de novo. E depois ficou pesado de novo. Aí depois veio o convite para fazer um progresso. Ficou pesado. Aí quando aceitei, ficou leve, né? Agora tem um compromisso de conduzir essa igreja. Ficou pesado. Mas está ficando leve. Mas a cada ano que passa, perceba que cada desafio que o Senhor tem nos dado, né? E Ele, ao mesmo tempo que dá o peso, mas ali na frente dá o alívio. Quando nós obedecemos ao Senhor, nos sentimos aliviados, porque a obediência é o menor caminho até a vitória. O Josué, ele foi obediente, Jonas não foi, ele foi pelo pior caminho. Em muitas outras situações, quando Saul resolve desobedecer ao rei Saul, quando ele resolve desobedecer às ordens do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e no lugar do Espírito do Senhor, então, o Espírito maligno, então, começa a habitar na vida daquele rei, e ele começa a viver em harmonia, porque ele desobedeceu. Então, o primeiro passo para como eu posso dizer, para pegar, posso dizer assim, aquilo pelo qual o Senhor te escolheu é obedecer nas mínimas coisas e também nas máximas coisas, porque quando nós escolhemos obedecer, com certeza o Senhor, Ele é conosco. E o grande exemplo de obediência é o próprio Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. E nunca mais ele será como antes, por ter se entregado por mim e por você. A obediência teve um preço caro, mas a consequência sempre é muito melhor. Josué, então, ele escolheu ajudar. Josué, antes de ser escolhido para liderar, ele escolheu ajudar. E Êxodo 24, versículo 13, diz assim: então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Êxodo 24, 13, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus. Isso aí. E em Números 18, 28, Números 18, 28 diz assim: então Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, desde a juventude, entendeu e disse: Moisés, meu Senhor, proíbe isto. E nós temos problemas com essa palavra, auxiliar. Porque um auxiliar nunca é o titular da parada. Quando a gente vê na nossa vida profissional, nós temos o quê? Auxiliar de escritório, auxiliar de crédito, auxiliar disso, auxiliar daquilo. Meus irmãos, eu fui muito auxiliar. Eu fui auxiliar administrativo um tempão, e aí fui ordenado para ser o quê? Pastor? Auxiliar. Pastor auxiliar, mas isso não é vergonha.
tal, e os outros caras não fazem nada, só a gente que serviu, meu filho, o reino de Deus é dividido em dois tipos de cristãos, dois tipos de crentes, os que fazem e os que não fazem. Quem escolhe fazer alguma coisa ou aquele que escolhe não fazer. Quem é crente em Cristo Jesus do mesmo jeito, vai para o inferno não está salvo em nome de Jesus, mas tem perdido a oportunidade de participar e de fazer alguma coisa nesse tempo, nesse local. Então, se você for escolhido para alguma coisa, antes você precisa escolher ajudar. Escolher ajudar é muito bom. O cantor e ministro, de louvor, Marcos Witt, mexicano, muito conhecido com canções que nós cantamos aí, ele tinha, eu acho, não sei se ele tem ainda, mas ele tem um centro de formação de líderes, de música, de líderes de adoração lá no México. E ele conta no livro dele, Acenda uma Luz, livro do Marcos Witt, que ele estava lá no seu centro de liderança, de fazer liderança, de fazer líderes de louvor, e chegavam os caras lá e falavam: Marcos Witt, olha só, eu quero ajudar, tá, eu quero ajudar. E ele: tá bom, tá vendo aquelas caixas ali? Você pega e você vai colocar lá. E aí, esse era o divisor ali de quem queria alguma coisa e de quem não queria. Porque, não, eu vim aqui para ministrar louvor, eu vim aqui para ministrar, eu não vim aqui para carregar a caixa. Mas eu tenho certeza que aqueles que escolheram ajudar estão abençoando vidas. Quando nós escolhemos não fazer nada, nós estamos sendo desobedientes, estamos perdendo a oportunidade de participar do que o Senhor está fazendo nesse tempo, nessa geração. Irmãos, nós vamos passar. E nós não podemos ficar vivendo apelados ao passado, a obra que outras pessoas fizeram e que nos beneficiaram. Nós estamos aqui, pastor Brasília, professor Delson, muita gente trabalhou aqui, Manuel está aqui ainda, Deus construiu aqui muitas coisas, mas queridos, esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, essa é a nossa oportunidade de deixar a nossa marca nessa geração, em nome de Jesus. Querido, é impressionante como o pastor Brasílio é conhecido nesse local. Vocês sabem, vocês moram aqui, como o pastor Brasílio é conhecido nesse local. Não são poucas vezes que eu passo no lugar, seu pastor da igreja de progresso, sou, o pastor Brasílio, ele era assim, ele falava com a gente, ele vivia testemunhava, e ele pregava como esse homem deixou uma marca profunda nesse local. Nós podemos olhar para a história dele e dizer: caramba, como ele foi bom, que legal, coisa e tal. Ficar, como é que é, Mariano? Como é que é, Mariano? Faz aí. Ficar assim. Ou nós podemos arregaçar a mão e ser o Josué desse tempo, porque Josué escolheu ajudar. A última coisa, e não menos importante, e tá, obrigado pela ajuda aí, eu fiquei só, quase pegou o microfone na cabeça. Se fosse ensaiado, tinha saído bom. Mas é sério. A última coisa, então, que Josué escolheu, antes de ser escolhido,
caminho da salvação, o Senhor Jesus abriu o caminho da santificação e hoje nós temos acesso direto ao Pai. Ou seja, o que Moisés experimentou no capítulo 33, nós temos acesso. Josué não tinha, mas nós temos acesso. E apesar de termos acesso àquilo que Josué não tinha, nós temos nos colocado não perto do Senhor, mas longe a cada dia, nos distanciando do Senhor, em nossos corações, em nossas opiniões, em nossas atitudes. Nós temos escolhido nos afastar do Senhor. Isso é muito triste. Você já reparou que às vezes uma pessoa está na igreja, está aqui, os olhinhos dela estão brilhando, quando a pessoa se afasta, a primeira coisa que muda é o brilho no olhar, perde o brilho, a falta da presença do Senhor. Então eu posso dizer que a presença do Senhor, como Moisés, fez o corpo dele brilhar, mas a presença do Senhor nas nossas vidas faz os nossos olhos brilhar de alegria pela presença do Senhor no nosso coração. E muitos têm escolhido andar afastados. Às vezes estão perto. Jesus esteve na casa do fariseu. Eu já preguei sobre isso, não lembro se já preguei aqui na igreja. Mas Jesus esteve na casa do fariseu. E mesmo Jesus estando na casa do fariseu, o coração daquele homem estava tão longe, mas tão longe, que é algo impensável. Tão perto, pessoalmente com Jesus, carne e osso, mas com o coração tão distante. Porque mesmo tendo Jesus na sua casa, aquele fariseu pensava mal de Jesus, pensava mal de Jesus. Se ele fosse ver no Filho de Deus, ele saberia que essa mulher que entrou, essa mulher que está limpando aí os pés dele, ela é uma pecadora. Mesmo tão perto, mas tão longe. Nós hoje estamos tão perto, temos a oportunidade, o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, mas nós temos escolhido nos afastar, nós temos escolhido olhar para outro lado, nós temos escolhido não correr em direção ao Senhor. E isso é algo que me intriga, porque muitas e muitas vezes, com o pastor de jovens, alguns jovens chegou para mim e falou: pastor, estou desanimado. Vocês sabem que eu não gosto dessa palavra, né? Desanimado. Desanimado para mim é sem vida, sem alma. Está mortinho, está desanimado mesmo. Está mortinho. Não é? Deixa eu falar, essa é outra história. Mas, e aí, meu irmão? Eu estou desanimado, eu não vou na igreja, tem coisa e tal, eu estou distanciando, estou tendo muitos problemas. Meu irmão, se você está tendo problema, é para você correr mesmo no braço do Pai e pular e abraçar como se fosse lembrar quando você era criança, que você corria e você pulava no braço do seu pai. Charles Spurgeon, ele conta no seu livro De Noite da Porta Estreita, que durante um incêndio, uma pessoa nunca corre no sentido contrário do bombeiro. Ela sempre corre em direção ao bombeiro. Ela sempre corre em direção a quem pode salvar, em direção a quem pode ajudar. Às vezes a minha, a sua vida está um incêndio, está uma tristeza, está um desastre. E ao invés de nós corrermos na direção daquele que pode ajudar, daquele que pode salvar, nós fazemos o quê? Vou batendo incêndio, meu irmão. Não tem jeito. A gente vai para um lugar que não era para ir, porque nós temos escolhido nos afastar. Nós temos escolhido viver paralelo ao Evangelho e não o Evangelho de verdade. Para que você possa, então, ser aquilo que o Senhor te escolheu, você precisa não se afastar de Deus. Pastor, onde é que atenda? Onde é que atenda para eu ficar lá do ladinho? Meu irmão, atenda no seu quarto, como nós estudamos hoje de manhã. Entra no teu quarto, que teu Deus que veio secreto te recompensará. Atenda, meu irmão, atenda no seu carro, onde você está dirigindo. Atenda no seu momento devocional, no seu momento de comunhão, no seu momento de oração, no seu momento de leitura bíblica. Escolha então não se afastar do Senhor. Perceba a voz dele na sua vida e no seu coração. Não corra para o lado contrário, corra para cima do Senhor Jesus. O grupo Filhos do Homem tem uma música
lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. O Senhor te chamou, te escolheu Josué, orientou Josué. O Senhor que te escolheu, o Senhor que me escolheu, também fala para mim e para você: esforça-te, tem